Graças a Deus. Tá Olha, pensando a em coisa ter não é fácil, não, viu? A eu já coisa não estava é fácil. qual era a área que eu ia orar. A coisa não é fácil, não. Por isso que eu disse, olha, vamos orando aí, porque quando vamos falar desse tema, o É inimigo ele fica furioso, verdade. né? Ele faz o possível, mas o nosso Deus ele está aqui presente. Irmã Amém. Magda, é um prazer muito grande recebê-la aqui. Amém. Para mim também, minha querida. Oi, para nós batermos esse papo maravilhoso, né? Eu creio sinceramente que muitas orientações ricas, preciosas, né, serão dadas, né? E que cada um já esteja aí com seu bloquinho, com um caderninho, com uma caneta, né? Amém. Para anotar esses pontos preciosos mesmo, né? O que eu peço ao Senhor, o que eu peço a Ele, é que Ele possa abrir os olhos espirituais, né? Que Ele possa abrir os olhos espirituais para que nós, todos nós, possamos enxergar, enxergar a sua verdade, enxergar a sua palavra, né? Porque nesse momento o nosso desejo, o único objetivo meu e o da missionária Magna é único, né? É o de mostrar e o de orientar segundo a palavra de Deus, Amém. né? Que o nosso Deus seja exaltado sempre. Amém? Né? Esse é o nosso grande objetivo. É Não é verdade. mesmo, irmã Magna? Né? E coisa boa poder ver ela assim sorrindo. As lutas, as batalhas Depois, são grandes, né? Os revives também. Mas estamos à exatamente, força do Senhor, exa- né? exatamente, é assim mesmo, irmã Magna. Gente, o tema de hoje, né, o tema não é assim que a gente escolhe. Quando nós conversamos, eu, a irmã Magda, a gente conversa, conversa, e aí a gente sempre diz, vamos orar, né? Vamos orar, vamos apresentar ao Senhor. Nós tínhamos conversado na primeira live a respeito de libertação, não foi, irmã Magda? E Sim, aí, vamos conversar, irmã Magda, vamos apresentar ao Senhor sobre situações, as situações que inviabilizam a libertação, porque todo mundo pode dizer assim, peraí, mas existem critérios, como é? Como é feita essa libertação? Todo mundo pode ser liberto, né? Todas as pessoas estão preparadas, como é que nós podemos, então, né? Como é que nós podemos nos apresentar e dizer assim: eu quero passar por esse processo, eu preciso passar por esse processo, né? Então, nós iremos hoje aqui apresentar alguns pontos, eu e a irmã Magna, né? Por sim. que nós iremos fazer isso aqui? Porque o que é que acontece, gente? Acontece que um processo de libertação é algo muito sério, é algo muito importante. Nós não podemos brincar com isso, né? Nós não podemos brincar com isso, é algo muito sério. E nós precisamos observar muito bem o processo de regeneração de uma pessoa, né? Que processo de regeneração é esse? Ou seja, quando alguém aceita Cristo, nós vamos olhar e observar se aquela pessoa é sensível à voz do Espírito Santo. Nós precisamos observar, nós chamamos muito de sintomas, né? São os sintomas daquela pessoa, se aquela pessoa tem prazer na palavra de Deus, prazer em ler a palavra de Deus, se aquela pessoa tem apetite espiritual, né? Se aquela pessoa tem um desejo de testemunhar,
né? Testemunhar, porque o testemunho, ele não é para se exibir, o testemunho é para edificar, é para você mostrar o que Deus fez em sua vida, porque através desse testemunho, o seu testemunho é uma evangelização, é um trabalho de evangelização. Verdade. Pessoas serão evangelizadas e edificadas, né? Serão ganhas para Jesus, né? Então nós precisamos observar, né? É uma análise, a visão. Olha o olhar, né? Nós temos de ter essa visão, observar a pessoa, observar, ter essa visão, olhar bem para essa pessoa para ver se ela apresenta esses sintomas, né? Bom, por que tudo isso? Por que tudo isso? Porque nós precisamos entender como é que funciona o processo de restauração para chegarmos na parte da libertação. A gente fala tanto de restauração e às vezes a gente nem sabe o que é, sabia, irmão? Irmã, Já fala-se vi muitos casos de pessoas que dizem, Senhor, fica orando, Senhor, me restaura, me renova, né? Mas não tem a menor noção da importância desse processo de restauração, que ele é para ser feito antes da libertação, antes da gente, faz parte do processo, mas antes faz de entrar no processo de aprofundamento da libertação espiritual daquela pessoa, esse processo de restauração ele já deve estar encaminhado. Essa pessoa já deve isso. ter sido analisada, acompanhada, aconselhada para poder começar a efetivação do processo de libertação. Né? Exatamente. Sabe Uma por coisa que que isso, me irmã? preocupa muito, sabe? Antes, Ah, eu lhe cortei, eu quero só não, pode falar, pode falar falar. inicial, dizer assim, que eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Estive um pouco adoentada, estou ainda me recuperando da tal da chikungunya. Isso. Fiquei 19 dias acamada, né? Mas graças a Deus estou me recuperando. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar. Eu estava orando agora há pouco, antes de entrar, e dizendo ao Senhor, Senhor, que as verdades que serão ditas aqui possam alcançar as dúvidas das pessoas, né? Existe também uma cultura de achar que libertação é só para quem não tem Jesus, é só para quem não Isso. conhece a salvação. E não é dessa forma. A libertação, ela é para o corpo de Cristo, ela é para a noiva de Cristo, para que É a noiva verdade. esteja É verdade. preparada, pronta, não É é? verdade. Adornada, sem nenhuma mão. Então, eu Exato. estou muito feliz, agradeço ao Senhor, declaro a alegria e a paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo, aqueles que chegarão, os que nos ouvirão em outro momento, né? Em outro tempo, que essa palavra, que esse nosso bate-papo, ele possa servir de edificação, de orientação, de informação e de crescimento espiritual para todos nós. Né? Todos nós, é verdade, Pode né? continuar, querida. O bom é que eu sempre digo assim, que quando nós estamos orientando, aconselhando, ensinando, a gente cresce também, Sem dúvida, sem não é? dúvida. É verdade. Nós estamos crescendo, né? Todos nós estamos crescendo. Gente, por que então que todos esses pré-requisitos, né, eles são importantes? Por quê? Porque nós nos preocupamos em uma libertação prematura ou uma libertação irresponsável. Quando isso acontece, o prejuízo é muito grande, né? Essa libertação prematura, ela pode gerar até assim uma decepção tão grande diante da perspectiva da pessoa. Isso um trabalho é como você pegar uma receita de bolo e você aí tem a sequência dos ingredientes e você vai fazendo aleatoriamente ou suprime algum ingrediente. No fim, o resultado vai ser frustrante. Eu tenho assim conhecido pessoas que criou assim um bloqueio em relação a esse assunto, porque foi frustrado por causa de precipitação, de pessoas que não tinham preparo nem sabedoria, não é?
Eu digo sempre, eu faço questão de dizer que você repreender uma manifestação demoníaca não é libertação. Você está repreendendo ali momentaneamente aquela manifestação para o conforto daquela pessoa que está oprimida, Exatamente. processa. Mas a libertação é um processo longo, gradativo, com pré-requisitos profundos para poder dar resultado positivo. Exatamente. E é tão interessante. E, olha, a libertação, ela não para. Às vezes acontece na vida de você chegar um momento que você olha e diz assim, né? Para e diz assim, meu Deus do céu, sabe? É como se Deus estivesse falando com você naquele momento. Em determinado, é como se ele estivesse tocando em você, em determinado assunto que ele ainda não tinha mostrado a você. Por que ele não tinha mostrado a você? Porque o nosso cérebro, é impressionante isso. O nosso cérebro, ele tem, digamos que o nosso cérebro, ele não suportaria, né? Ele tem ele se protege. O cérebro, ele se protege. Ele vai ali, né? E quando determinadas coisas vêm e que pode causar um mal a ele, aí ele vai entrar em ação, Isso. certo? Ele se protege. Por quê? Porque a pessoa, o cérebro da pessoa não está preparado. Poderia causar um mal àquela pessoa, né? Então, isso é fascinante, porque foi o próprio Deus que fez, né, esse mecanismo no nosso cérebro. Isso é fascinante, isso é a nossa estrutura cerebral. Né? É um filho de proteção, né? É Como? um filho de proteção do próprio. Sim, 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 sim. Né? Isso é muito, 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 muito interessante isso, sabe? É a coisa linda. Teve ocasiões que, por exemplo, pessoas que perderam a memória momentaneamente, né? Momentaneamente, e eu precisei ajudar essas pessoas a voltar à memória. Por que a voltar à memória gradativamente? Por quê? E por que aquela pessoa perdeu a memória ali naquele momento? Porque ela não iria suportar, ou seja, ela poderia enlouquecer. Então, o mecanismo cerebral, ele entra em ação. As pessoas hoje usam muito esse nome gatilho, mas é um mecanismo mesmo. O mecanismo, ele dispara, ele entra em ação. Então, você começa a usar as técnicas corretas e essa pessoa, devagarinho, vai trazendo a memória, vai trazendo a memória, vai trazendo a memória, vai preparando o ambiente, você prepara aquela pessoa e quando vem, lógico, aquela pessoa vai chorar, mas ela está preparada, né? Bom, gente, mas olha, é por isso que nós vamos falar com vocês a respeito, né, desses pré-requisitos, né? O porquê que nós precisamos ter alguns cuidados, certo? Irmã Magda, eu gostaria muito que a senhora comentasse sobre o primeiro pré-requisito aí, que são as pessoas não crentes. Porque não é viável, né, que uma pessoa não crente ela não venha passar por um processo de libertação. Eu quero falar, mas eu vou falar assim, sobre isso, mas eu quero lembrar, ainda dar um reforço em relação a um processo de libertação mal estruturado, né? Então, quando a Certo? libertação não é correspondida, através de uma postura de compreensão, de obediência, faz com que o segundo estágio da pessoa fique pior do que o que estava, como diz Pedro da carta, no capítulo 2:20, né? Quando diz assim, a pessoa é liberta, mas depois, por alguma falta de estrutura, os demônios voltam,
trazem cada um mais 7, e o segundo estado daquela pessoa é pior do que o primeiro, né? Então, em vez de ser um benefício, é um dano muito maior, né? É destrutivo, não ajuda em nada, né? Então, libertação é um trabalho muito importante, muito relevante na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que está querendo esse processo. Então, nós, como instrumentos do Senhor nessa área, pessoas com esse ministério, precisam ter um alicerce espiritual. A pessoa também precisa estar com um mínimo de estrutura possível para que essa libertação tenha uma base bem sucedida, não é? Então, eu quero Exatamente. Ou seja, um alicerce. isso, É o exatamente. alicerce, né? Um alicerce espiritual, né? Ele tem que estar ali bem alicerçado, porque senão, Senão ele né, vai vai desabar. Ele não vai suportar. verdade. Então, assim, os pré-requisitos que impossibilitam, situações que impossibilitam um trabalho de libertação, o primeiro que a gente pontuou é com relação a pessoas não crentes, né? Então, eu até anotei aqui na minha filazinha. A libertação, quando não correspondida, ela precisa de postura e precisa de alicerce, como a gente falou. E com relação ao fato de pessoas não crentes, né? Não é que a gente queira dizer que uma pessoa não crente não tem o privilégio, não possa ter acesso à libertação, porque muitas vezes, no processo da libertação, essa pessoa se converte, essa pessoa se transforma, recebe a transformação, a libertação e a salvação, não é? Então, existem em pessoas não crentes alguns empecilhos que impedem até que a gente trabalhe no processo de libertação. Por quê? Porque enquanto essa pessoa não tomar uma postura clara em relação a Cristo, enquanto ela não tiver experimentado o novo nascimento, mostrando evidências claras de regeneração, compromisso com o caráter de Deus, a gente não pode processar uma libertação pessoal. Não, vai ser totalmente infrutífera. Essa pessoa precisa, pelo menos, mostrar sinais do novo nascimento. Né? O interesse em mudar. Essa pessoa, mesmo não crente, ela precisa querer conhecer esse processo. Né? Porque libertação, entre aspas, que se faz em pessoa não crente, é repreensão de manifestação demoníaca, que está anos-luz de distância da libertação espiritual que uma pessoa necessita, né? No caso dele, quando a pessoa não tem uma posição clara em relação a Cristo, quando a pessoa ainda não experimentou o novo nascimento, quando não mostra evidências claras de regeneração e compromisso com o caráter de Deus, a gente não pode proceder, não pode iniciar o processo de libertação. Essa pessoa precisa nascer de novo, precisa demonstrar, dar testemunho de regeneração, precisa dar testemunho de que o caráter de Deus está sendo impingido nessa pessoa, né? Está sendo criado, plantado nessa pessoa. Então, o máximo que nós podemos fazer como orientadores, como conselheiros, como ministros desse ministério, o que a gente pode fazer é um aconselhamento evangelístico, ganhar essa pessoa para Jesus, trabalhar pessoalmente, personalizadamente com essa pessoa, para que ela vá crescendo. Toda libertação envolve uma colisão com as forças demoníacas. Toda vez que nós vamos nos deparar com uma situação de libertação, nós estamos esvaziando o reino das trevas. Nós estamos batendo de frente com o reino das trevas. Então, geralmente, as pessoas que não são crentes, elas estão envolvidas com outras crenças, com outras coisas. Muitas vezes vivem a serviço de entidades, né? Não estão com disposição para renunciar às suas crenças, às suas entidades, que a gente sabe que a Bíblia não fala de entidades, né? A Bíblia não fala. Existe aí uma linha de igrejas
que diz assim, fala encosto, entidade, na minha Bíblia eu nunca vi. Eu nunca entendi que esse apelido de encosto é para demônio. Eu sei que encosto é coisa boa, travesseiro é um encosto bom, uma boa almofada é um encosto, né? Eu nunca entendi que encosto é demônio. Eu sei que a Bíblia fala que são espíritos malignos, anjos caídos e demônios a serviço de Satanás, do inferno, para prejudicar a vida das pessoas. Então, por incrível que pareça, algumas pessoas não querem abrir mão de supostas proteção oferecida pelas entidades que elas escolhem como guias, né? Que chamam guias disfarçados de santos, orixás que elas cultuam, e sem essa disposição clara de uma mudança do estilo de vida e em se comprometer com Jesus, a gente não tem o que fazer, a não ser alertá-la de uma perigosa situação espiritual. Elas precisam ser informadas de que aquela linha de fé bate de frente com a palavra de Deus. Bate de frente com o que Jesus tem para nos oferecer. Ela entendendo isso aí e aceitando e querendo mudar de vida, aí nós vamos com o consentimento, com a consciência, com o desejo de mudar, e nós vamos ganhar essa pessoa, fazer esse parto no novo nascimento, para a partir daí a gente começar o processo da libertação. É verdade, né? O máximo que nós podemos fazer é justamente isso, né? É um processo de evangelização, né? Acontece sim, posso expulsar, expulso, mas eu expulso com um objetivo, eu vou te evangelizar. Eu vou te evangelizar. A irmã citou a palavra colisão espiritual, né, com as forças demoníacas, isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. É por isso que nós precisamos ter o quê? Eu preciso da proteção espiritual. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso deles. Eu preciso dos anjos. Eu preciso de tudo Das isso aqui. armaduras, né? Né? Precisamos estar revestidos de todas as armaduras, porque estão Tudo. Exato. Né? Porque se eu não estiver, aí o que, que vai acontecer? Tudo bem, expulsou, 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 mas olha, eu vou evangelizar você, evangelizei, né? Não aceitou, vai continuar na mesma vida, mas nós já sabemos o que é que acontece, né? Nós sabemos perfeitamente que o inimigo, o demônio, ele retorna, né? Ele retorna, ele vai continuar aí na casa dele, né? Ele não vai deixar essa casa vazia. Essa casa ficou ali, você ficou tranquilo naquele momento. Gente, viram aí? Olha, o primeiro ponto é o não crente. Então, as pessoas não crentes, esse aí fica inviável nós fazermos um processo de libertação. O máximo é justamente o que a irmã Magda falou. Nós podemos sim fazer, né, uma evangelização, nós podemos fazer um aconselhamento, nós podemos evangelizar você, nós queremos evangelizar, né? Esse é o nosso objetivo, ganhar pessoas para Cristo. Né? E aí, quando ganhamos, nós nos alegramos demais, porque imagine os céus como se alegra, não é verdade, irmã? Né? Então, o não crente, esse é o primeiro ponto. Mas existe um segundo ponto também, tá? Anote aí. Pessoas recém-convertidas no Evangelho. Eu tenho muita preocupação com relação a isso. Pessoas não pessoas recém-convertidas ao Evangelho. Gente, olha, está muito novinho, não é? Está muito novinho, está muito fresquinho, são os neófitos, né? Eles estão novinhos, olha, é desaconselhável nós ministrarmos uma libertação em pessoas recém-convertidas. Essas pessoas precisam se alicerçar em Cristo. Essas pessoas necessitam serem de fato discipuladas. A fé consolidada. A fé consolidada. Sabe por quê, gente? Deixa eu dizer uma coisa. Olha, quando as pessoas estão passando pelo processo, quando eu digo passando, porque libertação não é assim, não é. Estou liberto. A libertação é um processo. Se é um processo,
Então, o que é que vai acontecer? Aquela pessoa vai passar por provas. É um período de provas. Esses dias, essas últimas semanas, eu pude acompanhar pessoas passando por, ainda estão passando, outras já ainda estão passando, porque estão, mas passaram por grandes batalhas, né? Então, mas aquelas pessoas, a fé está alicerçada, entende? Eu sei as provas que passaram. Se essas pessoas fossem recém-convertidas, olha, dificilmente elas suportariam passar o que elas tinham passado. Dificilmente, porque o inimigo ele vai usar de todas as formas. Ele fica, olha, ele odeia esse processo. Ele odeia, por quê? Porque ele sabe perfeitamente que é alguém que está se libertando das garras dele, das garras do maligno. Ele sabe perfeitamente, ele não quer. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir. Esvaziando. Quando a gente, quando a gente consegue ganhar uma pessoa, entrar com um trabalho de libertação, a fúria do inimigo é grande porque ele se sente esvaziado daquilo que pertence a ele, porque ele acha que aquela pessoa pertence a ele. Né? Então, Exato, libertar aquela pessoa das garras do inimigo das nossas almas. exato. E ele diz mesmo que aquela pessoa pertence a ele. É. Ele diz isso, né? Que aquela pessoa pertence a ele. Né? Então, quando aquela pessoa diz, eu não pertenço a você, eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, olha, para uma pessoa abrir a boca e enfrentar tudo isso, a fé dessa pessoa está alicerçada. Essa pessoa, ela tem estrutura espiritual. E nós, os conselheiros, aquelas pessoas que estão ali, ó, sabe, estão dando todo o apoio, toda a cobertura espiritual, toda aquela estrutura que eles precisam para resistir. Então, por isso que é desaconselhável você fazer um processo de libertação com um recém-convertido. Primeiro, vamos lá, vamos preparar essas pessoas, vamos deixar que eles tenham experiências, né? Agora é lógico, mas olha, Cláudia, é porque precisa, é que tem algumas coisas nessa pessoa aí que precisa de alguma urgência, de alguma orientação. Aí pode-se dar uma orientação, digamos que fazer um SOS, né? Um pronto-socorro, uma emergência. Se faz ali, não uma libertação, mas uma orientação responsável. Uma orientação. Chega, vai conversar com essa pessoa, vai mostrar tudo àquela pessoa, olha, é assim que está acontecendo, é isso, a Bíblia mostra isso aqui, é dessa maneira. Vamos fazer isso. Sabe por quê, gente? Porque, olha, gente, quando os demônios. Olha, uma pessoa é recém-convertida, né? É recém-convertida, ou seja, essa pessoa ainda não está assim, não teve as experiências, aquelas experiências que nós sabemos que precisamos ter, né? Experiência com o próprio Deus, experiências de fé, né? O que que acontece? Os demônios, quando saem, eles voltam com reforço. O que é que a Bíblia diz? Volta quantos? Cada um com 7. Não é? O povo diz assim, volta 7, né? Cada um que foi, volta com 7. Se tiver Exatamente. Mas as pessoas chegam e dizem assim, volta 7, né? Não. volta Cada um que foi, 7. volta 7. Né? Então, o que que nós vamos estar fazendo
com uma pessoa dessa. Então, o resultado pode ser trágico. Aí nós podemos ter o quê? Essa pessoa pode abandonar a fé, Se né? decepcionar, não é? Se decepcionar, aquilo que nós não queremos, né? São pessoas que precisam ali, ó, do nosso acolhimento. São pessoas que nós precisamos, ó, estar ali cada vez mais, sabe? Não é questão assim de proteger. De certa forma, estamos protegendo. Não é proteger porque eu estou ali, eu tenho que estar com ela 24 horas. Não. Mas a partir do momento que eu estou tendo uma visão responsável, eu estou protegendo, né? Dando uma orientação correta, eu estou protegendo, sendo responsável, Inclusive, né? trazendo para essa pessoa uma cobertura espiritual, porque nós ficamos orando por essa pessoa, né? Isso, Abrimos até isso, os horários para essa pessoa nos procurar. Então, de uma certa forma, a gente se torna responsável por aquela pessoa, não é? é verdade, é Pelo processo verdade. que estamos trabalhando com aquela pessoa. E na questão do recém-convertido, o aconselhável, o ideal é esperar que essa pessoa entre no processo, que essa pessoa se fortaleça, se alicerce na palavra, não é? Passe para poder iniciar esse processo de libertação. E é aconselhável ou suspender ou protelar. Se já iniciou, Exatamente, o ideal é suspender ou protelar, para que não haja um estrago, para que o segundo estado dessa pessoa não seja pior do que o primeiro, né? exatamente, né? Bom, essa aí foi a segunda, olha, nós tivemos o primeiro, pessoas não crentes, né? Isso é inviável. O segundo, pessoas recém-convertidas ao Evangelho, também é inviável o processo de libertação. E nós temos o terceiro aí, anota aí, pessoas descomprometidas com o Evangelho. O que é que a irmã Magda nos diz com relação a isso? Pessoas descomprometidas. É uma fase assim, bastante interessante, porque virou moda ser evangélico, né? Foi. Eu, eu até, assim, não simpatizo muito. Não, fulano agora ficou evangélico. É como antigamente, fulano agora foi para a lei dos crentes. Quando eu era jovem, né? Todo mundo dizia, fulano agora entrou para a lei dos crentes. Aí A agora lei dos... a expressão é essa. Fulano agora é evangélico. Eu digo, eu sou evangélica porque eu vivo os preceitos do Evangelho de Cristo. Mas eu sou seguidora de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Salvador. Eu sou cristã porque eu sou seguidora de Cristo, né? E todo aquele que quer viver um salve aí para meu filho e minha filha que acabaram de entrar, minha filha Melina e meu filho. Ei! E aí eu tenho ex-alunos da faculdade, olha, de psicologia. Um abraço também, saudades de vocês, Meu, viu? meu neto Natan, meu neto Natan de 14 anos, 13 anos, que é muito inteligente, que gosta muito de assuntos profundos. Olha ele aí na live. Um Olha ser, ele aí. Oi, Natan. então, assim, voltando para o nosso assunto, eu prefiro dizer, qual é a sua religião? Eu sou cristã. Eu vivo para fazer a vontade do meu Cristo, que me salvou Isso, e me comprou. Então, é muito difícil você tentar tanto evangelizar, quanto você entrar no processo de libertação com uma pessoa que não tem nenhum compromisso. Pessoas superficiais, levianas, interessadas apenas nos benefícios do evangelho. Eu estava dizendo ontem no aconselhamento lá na igreja que tem pessoas que geram uma relação com Deus assim. Eu vou para a oração, vou para a vigília, vou para os cultos, eu não quero perder um culto, eu vou para a EBD, eu vou para a oração na casa da irmã Mariazinha, eu vou para a oração na casa da irmã Francisquinha, eu vou fazer tudo isso, porque eu sei que quando eu fizer isso, tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Então, é como se você estivesse negociando alguma coisa, fazendo uma troca negociando.
se fosse, eu sou uma pessoa antiga, eu vou dizer, como se ele fosse na feira do passarinho, né? Já ouviu falar da feira do passarinho? Olha, eu Olha, aquele, esse rádio velho de válvula, eu quero trocar por um rádio novo, um rádio com Bluetooth. Aí a pessoa vai saber o que é que vai dar em troca. Então, fica tratando um assunto tão sério desse com o Senhor, que você precisa ter compromisso, fica tratando como se você estivesse numa feira do passarinho, como se você estivesse na feira do troca, né? é verdade. Eu dou isso, você me dá isso em troca, e por aí vai. Então, a libertação, esse processo, ele precisa ser feito em pessoas que tenham compromisso com o Senhor, que tenham compromisso, que, que escolham para si um estilo de vida. Pessoas que não têm disposição franca de abandonar o pecado estão desqualificadas para passar por um processo de libertação. Que acham que não, vivem como o mundo hoje, achando que nada é pecado se você está feliz, se você se sente bem. Quando o profeta Isaías diz: de que serve os seus sacrifícios se vocês pecam e já nem sentem tristeza quando pecam? Se eu não me engano, é Isaías capítulo 2, não lembro bem o versículo. Olha só a gravidade dessa declaração. De que serve os seus sacrifícios se vocês pecam e nem sentem tristeza quando pecam, né? Então, nós precisamos ter compromisso, precisamos ter um coração quebrantado e ter consciência de que nós precisamos. Uma pessoa que não está comprometida, uma pessoa que acha que Jesus é um, um totem, ou um obelisco, ou então, assim, eu esqueci agora o verbete correto. Ou, assim, é uma coisa que você pode correr para ali quando você precisa e que ele tem a obrigação de lhe socorrer. Vai ser muito difícil esse processo. Na verdade, essa pessoa precisa de quê? De um discipulado, de um processo de reevangelização, precisa conhecer o evangelho, precisa conhecer, precisa se apresentar dessa pessoa a essência do evangelho de Cristo, né? Aí, a partir daí, nós vamos proceder com o processo, com o profundo andamento da libertação, para que essa pessoa tenha, de fato, uma vida de santificação, uma vida verdadeiramente comprometida com Cristo. Libertação é somente para as pessoas que estão debaixo do senhorio de Jesus. Eu acho maravilhosa a declaração que é feita lá na igreja, quando a pessoa aceita Jesus, quando o pastor, quando quem está recebendo diz: eu declaro que eu entrego, que eu reconheço a Jesus como Senhor e único Salvador da minha vida. Então você fica totalmente debaixo, você declara no reino espiritual que você está debaixo do senhorio. Jesus passa a ser o seu dono, o seu Senhor. Ele vai estabelecer as diretrizes da sua vida, né? E que o busca genuinamente. Você declara que Jesus é o seu Senhor e que você, a partir dali, você vai buscar ele genuinamente. Você quer tudo que Jesus tem para lhe dar. E ele vai lhe dar gratuitamente, né? Ele vai lhe dar porque ele ama. Ele vai lhe dar porque é essa prerrogativa para que você tenha uma vida de qualidade. Aí diz assim: ah, mas eu pensava que libertação era só para quem não era crente. É para quem é crente, é para quem está dentro da igreja e precisa viver isso aí, porque nós precisamos de qualidade aqui. Jesus veio para que a gente tenha vida em abundância. Não é para dizer: não, se você não for liberto, você não vai para o céu. Nós não estamos falando do poder, do alcance da salvação. O sangue de Jesus derramado na cruz é de uma abrangência tão grande que aquele homem que entendeu que Jesus era o Salvador, que estava ali do lado dele, ele foi para o céu instantaneamente. Ele foi dispensado do processo de libertação, ele foi dispensado do batismo e de tomar a ceia, porque ali era um caso de urgência. Eu entendo perfeitamente que o poder de alcance do sangue de Jesus é de uma abrangência tão grande que certamente a nossa mente não vai alcançar. Ou
outro abraço para o meu querido Elias, que está ali, Elias da vovó, que chama de vovozinha, que chama de vovozinha. Um cheiro para você, vovó está com saudade. O povo lá de Curitiba. Então, eu entendo perfeitamente que o sangue, a abrangência, a extensão do sangue de Jesus, ela é incompreensível até a mente humana. Por isso que muitas vezes eu vejo pessoas erradamente qualificando quem vai para o céu, quem não vai, quem foi salvo, quem não salvo. E é da minha conta. É da minha conta eu ganhar essa pessoa para Jesus e discipular ela e auxiliar na libertação para que ela tenha uma qualidade de vida de primeira, que ela tenha vida abundante em Cristo, como Cristo quer, né? Porque não fui eu que morri na cruz. Eu digo sempre, eu não derramei meu sangue e não gosto de tirar sangue nem para fazer exame, que eu não acho bom. Quanto mais derramar meu sangue todo na cruz por amor da humanidade. Ele é quem tem a capacidade, é ele quem tem lastro para a salvação de todos aqueles que creem. O sangue de Jesus purifica de todo pecado e alcança todo aquele que crê. Não é verdade? Então, o meu papel como cristã, como uma pessoa que tem orado, como nós temos orado para que o Senhor nos use para libertar pessoas daquilo que incomoda a vida espiritual dela, o meu papel é esse, de orientar, de propiciar a essa pessoa uma vida espiritual de qualidade, uma vida de comunhão perfeita com o Senhor, né? Porque a partir daí todas as coisas serão acrescentadas para essa pessoa. Amém. É verdade. Então, sem esse fundamento, a libertação se reverte contra a própria pessoa, transformando em condenação. Se eu não tenho respaldo para libertar uma pessoa porque ela não tem compromisso, se eu não vejo compromisso nessa pessoa, quando eu trabalho nessa pessoa da forma como ela está, sem nenhum respaldo, sem nenhum alicerce, sem nenhuma profundidade, esse trabalho pode se transformar na própria condenação dessa pessoa. E isso é muito própria condenação. não é o objetivo de quem trabalha nessa área. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente tenha visão correta, para enxergar com clareza a importância desse trabalho de libertação e que a gente possa, com o espírito, com o dom de discernimento, entender onde a gente pode começar, quando a gente pode começar e até onde nós podemos ir com determinadas pessoas. Não é verdade, doutora? É verdade, é verdade, é verdade. Veja, esse foi o terceiro ponto. Não podemos desconsiderar, repare, pessoas descomprometidas com o Evangelho. A irmã no reino espiritual, que a minha descendência é do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Eu declaro, eu já declarei todas as vezes. A minha tenda espiritual. Nossa, é uma coisa assim que eu sempre falei para Deus, declarei. Quando a minha neta nasceu, né, até pelo celular, foi a primeira coisa que eu falei quando eu a vi, né? Então, é isso, né? É minha família, minha geração, né? Pertence ao Senhor, pertence ao Senhor. E assim como a minha pertence ao Senhor, eu quero ver também a, a geração dos demais. Eu gosto, eu amo ver as famílias, elas... Sem dúvida. Está errado, mas você pode se consertar perante o Senhor. Você pode buscar ao Senhor e a sua família também pode ser salva. A sua família pode ser ganha. A sua família pode vir a romper com tudo isso aí. A sua família pode não mais estar debaixo de maldições hereditárias. A sua família, ela pode também pertencer ao Senhor. Então, isso aí, ela implode dentro de mim e explode também, porque não fica só comigo. Eu amo ver quando as outras pessoas, quando as lágrimas das pessoas descem, mas descem de emoção em saber que elas também, não só eu, não somente a minha família, mas a família delas, né? Também poderão ter e viver debaixo dessa graça, né? Pessoas, anotem aí, gente,
Pessoas que não são batizadas, gente. Pessoas que não são batizadas, né? Como então passar por um processo de libertação uma pessoa que não é batizada, uma pessoa que não recebeu o Espírito Santo de Deus, não foi ali, olha, não mergulhou nas águas, não testemunhou. Olha, não está ali debaixo de uma cobertura espiritual. Qual é, então, a sua igreja? Qual é, então, o seu pastor? Quem, então, está ensinando a você? Quem está discipulando você? Quem? Você está passando por todo esse processo. Peraí, o batismo que o próprio Filho de Deus, porque, olha, ele poderia, eu acredito que ele poderia não fazê-lo, ele era o Filho de Deus, mas o próprio Filho de Deus, ele deixou para nós este exemplo. Ele mesmo se apresentou, quando ele se apresentou ali naquele momento onde João Batista o batizou, né? E ali o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre ele. Esse é o meu filho amado, a quem eu tenho aprovado. Ali começou todo o ministério de Cristo Jesus. Né? Então, nós precisamos... Quantas pessoas estavam ali, olhando e vendo Jesus sendo batizado? Então, o batismo, ele é fundamental para nós. Olha, para nós termos autoridade, nós precisamos estar debaixo. Sem dúvida. De autoridade. No reino espiritual, ninguém é autônomo, ninguém tem autonomia própria, né? Ninguém. A autoridade sobre nós. Ninguém. Então, para nós termos autoridade, nunca esqueçam disso. Para nós termos autoridade, nós precisamos estar debaixo de autoridade. Né? Muitas pessoas, às vezes, perguntam quando me veem, né? Elas me veem, às vezes, e dizem assim, e o seu esposo? Porque meu esposo é pastor, né? E o seu esposo? Eu digo, olha, vocês nem sabem o quanto e o que ele faz, o quanto ele me ensina, o quanto meu pastor, porque eu estou sujeita a ele, como meu esposo também, e como pastor também. Tudo que eu fizer, e todas as vezes que eu vou, inclusive ministrar, é ele que olha, inclusive, as minhas ministrações. É ele que antes olha para mim ali, vê os textos, vê tudo, ele ora antes. É ele. Eu preciso estar debaixo dessa autoridade. Então, se nós não estivermos debaixo dessa autoridade, e aí? O que pode acontecer conosco? Nós vamos estar à mercê do inimigo. Outra coisa importante, gente, o batismo, ele promove o entendimento de corpo e unidade na diversidade, promovendo proteção espiritual e autoridade. Amém? Verdade. Bom, mas nós temos um outro ponto também aí. Nós já vimos 4 pontos importantes que inviabilizam uma libertação, né? Esse 4º ponto são pessoas que não são batizadas. O outro ponto aqui são pessoas que não congregam. E aí eu vou passar para a irmã Magda. Pessoas que não congregam. Eu quero fazer uma pequena observação na questão de pessoas que não são batizadas, né? Uhum. Então, o batismo em si, ele libera autoridade, como você falou, né? E outra coisa, é muito importante, porque quando a pessoa tem resistência ao batismo, deve ter traumas muito sérios que precisam ser tratados.
que precisam ser cuidados e precisa de um aconselhamento para que isso seja tratado e a pessoa entenda a necessidade. Claro que a gente sabe que o batismo não é um móvel de salvação, mas é um testemunho público da É um fé, é um testemunho testemunho público. público da comunhão com o Senhor e é a submissão a uma autoridade espiritual ali na vida espiritual dela, não é? Eu Amém. continuo É sem lhe assim. ouvir, mas eu estou entendendo tudo que você está falando. Em Vamos braille. lá. Eu não sei falar em braille, né? E o outro ponto é pessoas que não congregam também. Pessoas que não congregam é inviável uma libertação. Pode falar, irmã. Passo a palavra aí para a irmã Magda. É sobre pessoas que não congregam, não é? Essa Uhum. é uma coisa muito, assim, triste. É uma coisa muito penosa, né? É até a sequência de quem não quer se batizar. Uma pessoa que não tem compromisso para entender essa ordenança do Senhor, que ela abre o precedente para a segunda ordenança, que é a comunhão, a Santa Ceia. Então, isso deixa essa pessoa totalmente sem cobertura espiritual, não é? Sem um discipulador, sem um conselheiro que vai acompanhar todo o processo da libertação. Na verdade, nós não podemos ser de Jesus e não ser do corpo de Cristo, que é a igreja. Como é que eu digo que sou de Jesus e eu digo, eu não quero congregar, eu não preciso congregar? Não, quando Jesus não fundou a igreja, mas o evangelho em si, ele conduz para a congregação. Eles foram congregando a partir do nascimento da igreja. A igreja nasceu por conta da agregação daqueles novos crentes que entenderam que Jesus era o Senhor e Salvador. Então, todos nós precisamos de um vínculo denominacional. Todos nós. A palavra diz que não devemos ser como muitos que têm deixado de congregar. Muitos têm deixado de congregar. No livro de Provérbios, 18:1, diz assim: aquele que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, né? Ou seja, o isolamento ele peca contra a sabedoria de Cristo. Nós precisamos estar juntos, nós Verdade. precisamos buscar, né? Nós precisamos buscar. Espera aí, mas para onde eu vou? Bom, busque você mesmo. Verdade. Busque a Muito, orientação, a confirmação, ore ao Senhor, né? Mas o que você não pode é ficar sem estar dentro da casa, ali, junto com os irmãos. Pessoa com essa mentalidade, a libertação também é inviável. é Como é verdade. que ela vai entender o processo, inclusive, da libertação? Se ela não consegue compreender que ela precisa estar debaixo daquela cobertura, que ela precisa estar em união ali com aquele corpo, que ela precisa estar ali debaixo, como é que ela vai entender? Na minha cabeça não entra isso. Como é que ela vai entender, então, o processo da libertação? Que é tão complexo. Porque o processo da libertação existe diversas etapas. E eu preciso estar junto, porque eu estando junto, eu vou estar me fortalecendo, porque eu vou estar em batalha. Uma pessoa que está vivendo um processo de libertação está em batalha espiritual. Então, se eu estou em batalha espiritual, eu preciso estar dentro da igreja, porque é dentro da igreja, o povo nem está sabendo que eu estou em batalha espiritual. Mas lá eu estou com irmãos que aquelas palavras, que aquele aconchego me fortalece, me mantém de pé. Eles nem sabem, Exatamente, mas eu exatamente. estou sendo fortalecida. Eu costumo dizer, eu costumo fazer uma analogia, eu digo assim, não, porque eu não preciso estar em igreja, eu não preciso de pastor, eu posso orar em casa, eu posso ler a Bíblia em casa, mas eu costumo dizer assim, se você
corta um braço seu. Você corta um dedo. Não quero falar em dedo para não fazer referência a um dedo, ao 9 dedos, mas vamos lá. Você corta um pedaço do seu corpo, você corta uma mão e joga fora. Não preciso mais dessa mão. A partir de que tempo, a partir do momento que você decepa, você, com aquele membro amputado, ele começa a estragar. Ele começa a deteriorar. Da mesma forma é o cristão que se aparta do corpo de Cristo, que ele se autodecepa, ele não quer mais fazer parte do corpo de Cristo. A partir daquele momento que ele escolhe não fazer mais parte, ele começa a apodrecer espiritualmente. E tem uma observação muito importante que diz que toda pessoa que defende essa posição de não congregar, se isolando da comunhão com os santos, já está à mercê da influência demoníaca. Isso é muito grave, isso é muito sério, né? Por mais que você queira achar que não, mas é verdade, porque você está vulnerável aos ataques do inimigo sem nenhum respaldo espiritual, sem cobertura espiritual, sem o conhecimento da palavra, sem a comunhão com os santos, que a palavra de Deus defende a comunhão com os santos. Nós precisamos. Eu preciso me encontrar com Cláudia na igreja. Eu preciso me encontrar com as minhas irmãs, os meus irmãos na igreja. Eu preciso dar a paz do Senhor a eles, apertar a mão. Eu preciso dar comunhão com os santos. Nós precisamos, porque se você se aparta dessa comunhão, você entra naturalmente num processo de deteriorização espiritual. Um outro exemplo, vamos lá. Muitas pessoas, né, aquelas pessoas que vivem no processo que estão sofrendo com depressão, por exemplo, vamos lá. Depressão. Aí, o que eles fazem? Uma pessoa com depressão, a tendência é querer ficar isolado, certo? É querer ficar sozinho. Existem pessoas com depressão que estão maquiados em cima do salto porque tem que ir trabalhar, mas só eles sabem perfeitamente por dentro o estado que eles se encontram, a solidão que eles se encontram, certo? Então, ali eles estão maquiados. Então, o que acontece? A depressão, quando alguém chega e diz, estou com a depressão, é diagnosticado a depressão ou um outro tipo de transtorno, então, uma das recomendações vamos lá, nós vamos então, devagarinho, nós vamos começar a sair, né? Eu não posso tirar aquela pessoa de uma vez, mas nós vamos devagarinho começar a sair. Por quê? Porque quanto mais aquela pessoa se isola, mais aquela pessoa adoece. Mais aquela pessoa adoece, né? Quanto mais adoece, mais difícil a cura. Mais difícil a cura. Assim são aqueles que se isolam espiritualmente. Quanto mais você se isola espiritualmente, mais difícil a cura. Mais difícil a cura. Entendeu? Então assim como o processo de depressão, aos pouquinhos a gente vai ter que ir. Vamos lá, vamos saindo, vamos vendo os meios, vamos fazendo as recomendações. É desse jeito, é assim, vamos fazendo isso. É assim para ele ser curado e aí ele sair do quarto. Assim são as pessoas que não querem ir para a igreja. Se não querem ir para a igreja, você está doente. Quanto mais doente, mais difícil a cura. Quanto mais difícil a cura, mais difícil você ser liberto. Entendeu? É verdade. É assim que acontece. Então, vamos começar a pensar. De repente, você está aí colhidinho dentro de casa, está escondidinho dentro de casa, está achando o máximo. Não, aqui, pelo menos aqui, ó. Aqui, deixa eu aqui eu estou assistindo tudo, aqui eu acompanho, tem cada pastor top, né? Aqui eu estou acompanhando tudo, né? Então, olha, mas quanto mais você se afasta, mais adoecido você fica. Você vai ter dificuldades, inclusive, de interagir com pessoas, tá? E aí, muitas patologias vão começar a surgir. Que patologias são essas? São os próprios demônios que começam, então, a se infiltrar, né?
nas angústias, Sim, nas isso mágoas, mesmo. nas depressões e em tantas outras coisas, porque os demônios, eles se infiltram nas doenças, né? Nós não podemos esquecer disso aí, tá bom? Então, fique ligado e comece, então, a nem pensar, comece, então, a reagir. Mas temos um outro ponto. Nós falamos sobre pessoas que não congregam, mas eu acredito que a partir de hoje você vai começar a congregar. O sexto ponto, pessoas que se recusam a perdoar de coração alguém. Gente, esse é comigo, porque o último vai ser com a irmã Magda. Gente, a falta de perdão é uma brecha imperdoável. Você está. É uma brecha. Eu digo que essa brecha não se torna mais nenhuma brecha. Você está abrindo uma porta. Você está escancarando. Você está escancarando algo para o inimigo deitar e rolar. Você está fortalecendo cadeias. Olha, fortalecendo cadeias. Quem fortalece cadeias começa a ser atormentado. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa perdoar? A você mesmo? Porque muitas vezes nós precisamos perdoar a gente. Tem gente que não se perdoa. Não se perdoa por coisas que fizeram ou deixaram de fazer. Tem gente assim. E uma Tem coisa muito pessoas que não importante, sabe? conseguem. Hã? Pode falar, irmã Assim, Mara. um ponto que merece bastante relevância é que o maligno, ele massageia muito é, e, e enfatiza muito na pessoa essa falta de perdão, porque a pessoa se sente injustiçada, aí ele doura muito essa pílula para que a pessoa fique achando que realmente não tem que perdoar porque foi magoada, foi ferida. Ele fica assoprando e acariciando essa dor para que a pessoa fique doente. Porque a falta de perdão apodrece os ossos, diz a palavra, Apodrece. não é? Então, Apodrece. isso é raiz para muita doença, é raiz para muita ferida, muito mal, para uma vida de baixa qualidade espiritual, para uma vida de baixa qualidade física e emocional também, né? Porque a pessoa acha, Mas e o diabo segundo, fica estimulando, não, realmente você não tem que perdoar, não. fica. Quem errou foi ela. Eu vi uma pessoa dizendo, eu fico sem entender como é que a Bíblia diz que eu que fui o ofendido tenho que procurar o meu ofensor para pedir perdão. Jamais eu vou fazer isso. Jamais eu farei isso. Eu já vi muita gente dizer assim. Não entende que quando você perdoa, quando você procura quem lhe ofendeu, é um ato de altruísmo cristão. De dizer assim, olha, eu quero lhe pedir perdão. Você está se colocando na culpa daquele ofensor. Aí você nem imagina a grandeza desse momento, de você perdoar, né? É como, a Bíblia diz que é como botar sal na moleira da criatura lá. É Vai, se vai colocar na brecha. temperar o juízo daquela pessoa para entender É, a grandeza do perdão, né? é se colocar na brecha. Exatamente, Entendeu? A exatamente. partir do momento que eu perdoo, me coloco na brecha. A partir do momento que eu perdoo, coloco-me na brecha. Ou seja, se eu me coloco na brecha, o que é que acontece? Eu fecho. Não tem brecha. Servir de fecho para aquela abertura que a brecha deu, né? De Isso, tapume. exatamente. Exatamente. Olha, gente, se você não há perdão, a libertação é interrompida. A libertação é interrompida. Então, quantas pessoas de repente acham que foram libertos, mas não foram libertos? Por quê? Porque o coração está cheio de mágoas, não perdoou. Não perdoou quem deveria perdoar. Tem uma lista
tira aí, ó. Tira a lista do bolso, da Eu já vi um bolsa. pastor dizer que quem não perdoa arrasta consigo correntes, está aprisionado, os Está passos estão aprisionado. pesados. São passos Isso. físicos, emocionais, espirituais, sociais, né? Fica arrastando aquele peso. Então, É, o perdão também faz parte do processo de libertação, né? As exatamente. pessoas precisam se Exatamente. libertar desse rancor, dessa dificuldade de Exatamente. perdoar o outro, para ser Exatamente. livre. Aí, como a Bíblia diz que nós, como cristãos, devemos ser como águias. Aí eu quero que me pergunte, como é que uma águia vai voar acima da tempestade com um monte de corrente nas perninhas dela? Não tem como. Como é que vai Não tem como. alcançar, alçar além da tempestade? Não tem como. Com o Não tem peso como. dessas correntes que É. puxam ela para baixo, né? O perdão, ele é fundamental, gente. Ele é fundamental, né? Eu sempre digo isso também, viu? Olha, quem não perdoa está puxando corrente. Você está puxando corrente. Está puxando corrente. E quem puxa corrente, hein? Vamos lá. Quem puxa corrente? Quando a gente fala em corrente, a gente se lembra de quê? Quem é que gosta de nos deixar acorrentados? Quem é que sente prazer em nos acorrentar? Quem é? Satanás, o diabo. Então, nós nunca podemos esquecer que a partir do momento que nós não perdoamos, nós estamos acorrentados. Se nós estamos acorrentados, nós estamos fazendo a vontade do inimigo. Nos acorrentar. Quem é? O maligno. O Então, nós maligno. nunca podemos esquecer que a partir do momento que nós não. Gente, olha só. E quando isso acontece, né? Quando acontece, quando eu estou diante de pessoas assim, que chegam para mim dessa forma, assim, Nós estamos que não conseguem acorrentados. perdoar, Se nós então, estamos lógico, acorrentados. nós temos de ir Agora, atrás e vermos quais são os traumas, quais foram os abusos, quais foram as injustiças sofridas, né? Por quê? Porque muitas influências demoníacas estão sustentando, né? Estão sustentando os mais terríveis quadros de perseguição e aflição interior. É por isso que nós temos de ir com aquele jeito, não é de qualquer jeito, sabe? Precisa-se ter uma habilidade, precisa-se ter, digamos que quando Jesus ele chegava até aquelas pessoas, ele não chegava de qualquer maneira. Eu digo que Jesus ele já lidava com a inteligência emocional, Jesus já lidava com a assertividade. Ele sabia perfeitamente como se aproximar daquelas pessoas, ele tinha uma abordagem para aquilo ali, né? Então, quando a gente vê pessoas que não perdoam, eu não posso simplesmente cruzar meus braços e dizer, já que tu não perdoa, o problema é teu, fica para lá, né? Não, 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 não. Eu tenho que ir aí, ó, estudar e ver qual a maneira, qual a forma, o que de fato está adoecendo aquela pessoa, o que o inimigo, o que faz, o que o inimigo tem aprisionado, onde ele tem aprisionado aquela pessoa. Então, quando se percebe a prisão, quando se percebe tudo isso, aí nós vamos devagarinho, utilizando o aconselhamento, né? Orientando, fazendo a oração, e aí, quando menos espera, porque eu já vi tanto isso, aí aquela pessoa, ela perdoa. Ela começa, então, a entrar no processo do perdão, certo? Então, para vocês aí, o sexto ponto foi esse: pessoas que se recusam a perdoar de coração a alguém, tá? Mas lembrando que é possível e você pode perdoar, sim, sim. Agora vai depender de você, tá bom? Vai depender de você abrir seu coração e dizer: eu estou disposto a viver esse perdão, a passar pelo processo do perdão.
para poder, então, enfrentar e viver o processo da libertação. Amém? Mas o sétimo e último ponto é pessoas amasiadas ou que namoram em julgo desigual. E aí, Ramalho, essas pessoas podem, então, passar pelo processo da libertação? Bom, esse é um ponto muito nevrálgico, né? Porque ele envolve pessoas amasiadas ou que estão namorando com cônjuge desigual. Esse é um ponto muito nevrálgico, porque envolve sentimentos, né? Toda situação que sustenta um pecado vigente contra a aliança inviabiliza a libertação. Então, nosso Deus é um Deus de aliança. Deus não tem compromisso com os descomprometidos e levianos. Pessoas que acham que tem que fazer tudo que gostam, tudo que tem que ser do jeito deles. É como esse novo conceito de vida de pessoas que acham assim, que o que lhe dá prazer, o que lhe faz bem, então não é pecado. Se você está feliz, não é pecado, né? Esse que tem se alastrado aí, esse conceito, essa filosofia de vida. Então, ele é um Deus de aliança. O próprio conceito de maldição está embutido na quebra de aliança. Toda maldição é resultado da quebra de uma aliança. Então, se Deus estabeleceu, se ele diz que nós devemos viver conforme a lei dos homens, se ele diz que nós precisamos viver em obediência e fazer tudo corretamente, e se você está vivendo com uma pessoa sem nenhum vínculo aliançável, você também está vivendo fora do princípio da aliança que o Senhor estabeleceu para o casal. No momento que Deus casou o primeiro casal, ele não precisou de dama de honra, nem de testemunha, nem de buffet, porque ele englobava tudo nele, que ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, né? Então, não tem como você crucificar a maldição de uma pessoa que permanece numa situação de maldição. A fornicação é um pecado. É, o sexo livre é um pecado. Então, se você está vivendo essa situação, e todo pecado conduz à maldição, se você está vivendo esse tipo de situação, você está em maldição. Você precisa consertar para poder ser estabelecido o processo de libertação, né? E a gente sabe que nas igrejas, existem muitas igrejas, graças a Deus que a nossa igreja prima pelas alianças que Deus estabeleceu, mas existem muitos casos, inclusive o autor do livro que nós estamos lendo, diz assim, que todo caso de relacionamento de casal precisa ser avaliado, ser estudado, para que haja um consenso de conserto, para que a aliança seja estabelecida, para que essa pessoa possa ser acompanhada e possa ser é, liberta daquela maldição que a acompanha, né? Então, as igrejas estão lotadas de pessoas amasiadas, como a gente diz no Nordeste, pessoas amigadas, né? Vivendo uma situação amigável, sem ser um relacionamento conforme a lei e conforme os preceitos da palavra de Deus. Ocupando, e tem lugares que ocupam até posição de liderança. Pouca gente toca nesse assunto, mas isso é uma realidade corriqueira. Eu, inclusive, conheço uma pessoa que passou muito tempo como diáconos de uma denominação, uma pessoa muito querida, passou muito tempo como diácono, mas graças a Deus que a liderança da igreja entendeu que essas pessoas precisavam casar e casaram. Eu participei desse casamento com muito prazer, né? E hoje eles estão com a aliança consertada, com a aliança restabelecida e permanecem na igreja como obreiros, como servos do Senhor, servos exemplares do Senhor. Essas pessoas amaciadas devem ser sabiamente orientadas a resolver esses conflitos, para que, no caso de uma necessidade de libertação, elas estejam com as brechas tapadas, fechando brechas, né? Então, existem duas alternativas para essas pessoas: ou casar com a pessoa ou se separar. É por isso que eu digo que é um ponto nevrálgico na igreja, na vida das pessoas, porque envolve
muitas vezes um relacionamento de muito tempo, envolve comunhão de filhos, envolve dependência financeira, né? Então, isso precisa ser orientado com muita sabedoria, precisa de oração, precisa de aconselhamento para que a pessoa entenda onde precisa consertar, né? Então, alguns parâmetros vão pesar significativamente nessa decisão, ou de se separar ou de casar, né? Se a outra pessoa não é crente, ou a existência de filhos, dependência financeira, tempo de vida, né? E demanda uma vida conjugal. Então, esta pode ser se tornar uma equação diferente para que cada tipo de situação e não muito simples de resolver e que vai demandar uma agenda pastoral, de visita, oração, evangelismo, aconselhamento, acompanhamento e um tratamento de afeto, né? Para evitar, para depois a pessoa dizer, ah, fulano mandou eu me separar. Eu conheço casos de pessoas, líderes de igreja, graças a Deus, que estão bem distantes da gente, que desmanchou casamentos, porque achava que aquela pessoa casada, crente, membro da igreja, não, eu acho que você não tem que continuar com essa pessoa. Estimulou a separação A de um separação. casal casado, mãe de filhos, mãe de netos, pais de filhos e de netos, e depois, assim, criou uma confusão tão grande na vida daquela família, mas graças a Deus que o Senhor consertou o desmantelo. Essas pessoas depois voltaram a se casar, hoje continuam casados, continuam com suas famílias, por conta de uma falta de sabedoria no aconselhamento. Quer dizer, beirou a um desastre, né? Então precisa ter sobriedade no aconselhamento, precisa ter sobriedade no que se vai dizer para esse casal, né? Considerar muitos pontos, como o meu pastor diz, cada caso é um caso. A gente não pode. É um ponto muito importante que envolve sentimentos, envolve família, envolve relacionamento. Então precisa ser tratado com muito cuidado, como se você estivesse tratando uma taça de cristal que ao excesso de som ela possa trincar, para que não haja feridas, para que não haja decepções, não é? Então, aí eu falo também, inclusive, sobre o namoro, quando diz que namoro é um jugo desigual e deve ser terminado em quaisquer que sejam as instâncias. Ainda está no namoro, precisa ser analisado e consertado imediatamente. As pessoas dizem, não, mas o que é jugo desigual? Jugo desigual é você ter um entendimento espiritual de uma forma e a pessoa não ter de jeito nenhum. E a partir daí, esse jogo desigual, ele descamba para outros viés, para o viés social, para o viés cultural, para o viés espiritual de toda forma, para o viés de, de, de formação educacional, de tudo, né? Então, ou a pessoa escolhe Jesus, ou escolhe não ter Jesus. Ou escolhe esse relacionamento, ou escolhe um relacionamento sem Jesus, que é um tremendo perigo, que é uma brecha muito grande, não é? Que é um piso escorregadio, um piso escorregadio ensaboado que a pessoa vai viver eternamente pisando. Eu lembro que eu aconselhei um jovem uma vez sobre um namoro de julgo desigual, muito grande, muito tenebroso, e eu disse, olha, eu quero só lhe fazer uma pergunta. Você já imaginou se você vai casar com essa pessoa que vive no julgo desigual, totalmente diferente do que Jesus é para você, do que o Evangelho é para você, e você, digamos que você case com essa pessoa. Aí eu quero só lhe dizer, toda noite, quando você for dormir, que você for deitar ao lado dessa pessoa, você diga, Senhor, eu quero ir para o céu, eu quero viver a tua vontade, eu quero, no dia que a trombeta tocar, eu quero ir. Mas o que é que vai ser dessa mulher com quem eu me casei? Que vive no jugo desigual? Como é que pode encaixar? Como é que pode ser dois numa só carne se um pensa de uma forma totalmente diferente do que você pensa? Quando essa pessoa começar a lhe dar filhos, que começar a puxar os seus filhos para o que ela acredita, desmerecendo a sua fé, vai ser uma boa situação? Claro que não vai. Que Deus tenha misericórdia dos nossos jovens, né?
Aí você vai apostar. Aí é, eu sempre aconselho que a pessoa a deixar o Lázaro morrer. Então, aí eu pergunto, e se no futuro essa pessoa vier se converter, e se Deus quiser ressuscitar o Lázaro, tudo bem. E Tudo se esse bem. Lázaro não ressuscitar? Você vai viver eternamente com o defunto espiritual do seu lado, Exatamente. não é? É, Então, um dos exatamente. perigos aqui é a outra pessoa se converter, aparentemente é, Aparentemente, por causa da pessoa que gosta, como diz assim, eu fui ser crente só porque eu queria ela. Enquanto está namorando, pode se livrar, e depois que casa? é, Que o né? camaradinha, que em vez de ser ovelha, a capa de ovelha cai e aparece o bicão do lobo, né? Exatamente. Querendo tragar, que é o papel de Satanás. Que ele É vive assim mesmo. buscando a quem possa tragar. Aí entra na área sentimental do jovem. E isso eu não digo só do homem para a mulher, não. É da mulher para o homem também. Que tem uma mulherzinha meio presepada, viu? Que derruba muito crente. Que Exatamente. chega guiada pelo inimigo para Exatamente. derrubar rapaz também. Não é só É um verdade. rapaz que derruba moça, não. Tem uma moça também que vem enviada do cão para derrubar os meninos da igreja também, É assim mesmo. né? Irmã Mari, né? Aí, de Com repente, a relação a esse. paixão vira traição, desilusão e até mesmo aversão. Ele começa a não achar a menor graça, ela começa a não achar a menor graça. Então, o jugo desigual sempre vai trazer opressão espiritual e sofrimento para a E família. sofrimento. Sempre, E né? sofrimento. Nós Sempre, precisamos ter sempre, muito sempre, cuidado. Eu tenho orado pela minha descendência, tenho orado pelos jovens da igreja, para que o Senhor livre do jugo desigual, livre de tudo aquilo que o diabo lança contra a vida das pessoas e que eu possa ser instrumento de salvação e libertação para essas pessoas. Amém, amém, né? Lembrando, quando a senhora falou, né? As igrejas estão infestadas, né? Quando o próprio pastor pode colocar aqui, infestada de pessoas fantasiadas, de pessoas que vivem, né? Aqui no Nordeste, desamigada, vivendo junto, né? Então, ó, uma coisa é você estar assim e não ter nenhum cargo, nenhuma ocupação dentro da igreja. Outra coisa é você ser usado dentro da igreja, sabendo que você não está legalmente, oficialmente casado, tanto perante os homens quanto perante Deus, né? Então, isso é muito sério, isso é muito grave. É como a irmã Magda colocou, eles estão vivendo e estão trazendo para a vida deles maldição. Se traz maldição para a vida deles, o que é que traz também para dentro da própria igreja? Então, nós precisamos ter muito cuidado. Quando ele diz está infestado, é É porque verdade. algo aí ficou muito frouxo dentro das igrejas. O que ficou frouxo? A permissividade, né? Foi permitindo-se o que as igrejas foi deixando de falar É sobre verdade. esses assuntos, foi deixando de lado esses assuntos, por quê? Porque não queria magoar pessoas. Mas espera aí, esses assuntos fazem parte da palavra de Deus, isso é fornicação, né? Isso é fornicação, e são assuntos que precisam ser ditos. Assim como também deve ser dito, como a irmã coloca, bem, deixa bem claro, quando chegam os jovens para a irmã, estão namorando com uma pessoa que não é, né? Não tem a mesma fé, não professa a mesma fé. A irmã Sem é um dúvida. exemplo perfeitamente do Sem que vai dúvida. acontecer, né? Então, isso deve ser dito também lá de cima. Isso precisa ser ensinado, né? Eu não sei se a irmã prestou atenção, mas o livro coloca todo o tempo que a igreja ela está precisando passar muito, né? Ela precisa assim reeducar. Ela está precisando passar por um novo processo, um processo onde trazer os ensinamentos de Cristo, sem medo. Mãe, baixa um pouco o celular, o volume.
né? É, é, pronto, né? Né? Ou seja, esses assuntos eles foram deixados de lado. Aí as pessoas dizem, deixa isso para lá, isso ficou para trás. Não, isso aí são princípios, são leis, são mandamentos. Se descumprirmos mandamentos, seremos amaldiçoados. Então, isso é sério perante o nosso Deus, isso é sério para a nossa vida. Então, esses assuntos, hoje, mais do que nunca, precisa ser resgatado e precisa ser trazido de volta às igrejas. Precisa ser ensinado novamente dentro da igreja, né? É Para que as verdade. pessoas possam começar a ver Deus e ver que ele não é um Deus de brincadeira, ele não é um Deus de faz de conta. Assim como nós somos regidos por leis, se É nós verdade. desobedecermos, deixarmos de cumprir as leis dos homens, nós seremos penalizados. Assim também acontece nas leis espirituais. Se nós deixarmos de cumprir as leis de Deus, nós também seremos e sofreremos as consequências, seremos penalizados. Por quê? O nosso Deus é um Deus ruim, é um Deus. Não, ele é um Deus de ordem, ele não é um Deus de brincadeira. Ele é um Deus de ordem, de decência, e ele quer que a gente faça a vontade dele, que a gente cumpra de fato aquilo que está escrito em sua palavra, na Bíblia Sagrada, os seus mandamentos. Amém? Bom, gente, aqui nós mostramos para vocês hoje são 7 situações que inviabilizam a libertação. A primeira, pessoas não crentes. A segunda, pessoas recém-convertidas ao Evangelho. Terceiro ponto, pessoas descomprometidas com o Evangelho. Quarto ponto, pessoas que não são batizadas. O quinto ponto, pessoas que não congregam. Sexto ponto, pessoas que se recusam a perdoar de coração alguém. Sétimo ponto e último, pessoas amaziadas ou que namoram em julgo desigual. Tudo isso pode ser resolvido? Pode sim. Vai depender de cada um de nós. Amém? A irmã Magda pode dizer aí as suas últimas palavras aí para o pessoal, para aqueles que nos acompanham. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Como eu Amém. disse, eu orei antes e disse ao Senhor, Senhor, que essas verdades que nós vamos proclamar, que elas sirvam de orientação, sirvam de sinalizador, né? E nós precisamos ser libertos. Todos nós precisamos, todos nós temos coisas para nos livrar, para jogar fora de nós. Que o Senhor oriente a cada um de nós a buscar socorro, a buscar auxílio, para termos qualidade de vida. A palavra diz que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. A vida abundante é aqui para a terra, porque lá na glória, é só alegria, nós não teremos perturbação. Como diz aquele louvor chamado Rio Azul, não haverá mais noite ali, não haverá mais agonia, não haverá opressão, nós viveremos a plenitude da graça do Senhor, nós estaremos vivendo tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós ali na glória. Então, a vida de qualidade, aquilo que o Senhor quer para nós aqui na terra é uma vida livre de perseguição, livre de retaliação, uma vida de paz, de tranquilidade. E o meu desejo é que todos nós, os que estão nos ouvindo agora, os que nos ouvirão em outro dia, que nós tenhamos vida de qualidade. E eu quero Amém. agradecer a doutora Cláudia pela oportunidade de estar aqui com ela, Amém. pela oportunidade de estarmos juntas orando por esse ministério, né? Que o Senhor nos capacite a cada dia, que nós Amém. possamos a cada dia ser instrumento de libertação, de cura e de qualidade de vida para o corpo de Cristo, né? Que nós tenhamos paz,
que nós tenhamos comunhão, que nós possamos viver como corpo de Cristo, como a noiva de Cristo, com qualidade de vida aqui. Um abraço a todos, abraço ao meu filho, às minhas filhas, aos meus netos que estavam aqui, a minha nora linda e querida. Um abraço a todos que estão aqui, que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos nós, que o Senhor nos livre, nos guarde, nos dê sabedoria a cada dia, para que nós possamos a cada dia ser mais parecidos com Cristo. Amém? Muito obrigada, minha querida. Eu Que que Deus nos abençoe. agradeço, eu que agradeço, não é? Gente, não podemos ter vergonha, não tenham vergonha. Todos nós temos os nossos problemas, todos nós um dia já passamos por tantos lixos, carregamos já tantos lixos. O importante é chegarmos aos pés da cruz e colocarmos tudo, é lançarmos aos pés da cruz, é termos a humildade de dizer assim: eu preciso, eu quero, eu aceito, eu busco, Senhor, é isso, eu estou errado. A coisa mais linda do ser humano é quando ele admite, é quando ele, em sua humildade, ele olha e diz assim: realmente eu preciso mudar, eu preciso dar essa reviravolta em minha vida. E somente eu posso fazer isso. Existe um livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio, ele funciona, mas ele funciona em nossas mãos. Livre-arbítrio funciona em nossas mãos. Assim como você pode escolher o caminho errado, você também pode escolher o caminho que faz a vontade de Deus e faz o coração de Deus feliz, faz o coração de Deus olhar para você e dizer assim: esse quer de fato fazer não a vontade dele, quer fazer a minha vontade. Então lembre-se disso, o livre-arbítrio existe, mas o interesse está dentro de você, ou negativo ou positivo. Busque fazer a vontade do Senhor. Busque e não se envergonhe, porque nós somos seres humanos, nós somos pequenos demais perante o nosso Deus. Nós estamos aqui justamente porque existe um Deus que nos ama e existe um Deus que nos espera e está à espera de cada um de nós. Cada um de nós. Por quê? Porque Ele quer a libertação de cada um daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Amém? Então, um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Amém? E vou deixar gravada a live aqui, mas também vou editar e colocar no canal, tá certo? Vocês escolhem, ou no canal ou por aqui. Mas o canal é Cláudia Correia. Vocês vão lá também no canal. Não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de curtir, não esqueçam de enviar para outras pessoas, né? Para nós cuidarmos um do outro, né? Vamos amar, cuidar. Deus é um Deus que cuida. É por isso que nós estamos aqui. Amém? Beijo no coração. Fiquem com o Pai.